Amém. Sem mais delongas, quero chamar o reverendo Valdir. Vem aqui à frente. Também o pastor Wesley, que vai orar por ele. Vem cá. Bom, queridos, é uma alegria poder receber o pastor Valdir aqui na nossa igreja. Ele já é conhecido de muitos dos irmãos aqui. É um pastor querido e nós estamos muito felizes de tê-lo aqui. Ele não está morando no Brasil já há 10 anos, está servindo ao Senhor nos Estados Unidos e lá tem sido um canal de bênção nas mãos do Senhor. Está aqui hoje com a sua família e nós estamos muito felizes de poder receber vocês aqui. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso amor e nós nos sentimos honrados de tê-los aqui num dia tão especial. Vamos orar pela vida dele e depois ele vai estar trazendo para nós a palavra do Senhor. Antes de orar, eu só gostaria de lembrar a Ana Isabel, que é a esposa do pastor. Ele estava brincando comigo, lembrando recentemente, porque ela era minha professora na escola bíblica dominical, quando eu era bem pequenininho, né? E aí ele estava dizendo que eu era um dos alunos assim, a gente estava brincando, né? Que dava muito trabalho para a esposa dele. A Aninha está ali, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a família toda, Marcela, toda a turma aí. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por essa noite, por esses momentos tão bonitos que nós já tivemos aqui, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos te louvar e adorar. Nós também, Senhor, te louvamos e te adoramos por ver pessoas chegando e fazendo parte do teu reino, pessoas, ó Pai, se comprometendo com a tua igreja. Pai, como é gostoso, como é bonito, Senhor, ver esse momento da igreja. E neste momento tão especial do culto, ó Pai, no qual nós vamos ouvir a tua palavra, nós queremos, ó Pai, agradecer pela vida do pastor Valdir, que, Pai, queremos que em nome de Jesus o Senhor possa usar poderosamente a vida dele, que a tua palavra, Senhor, seja como espada, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, e que possa, Senhor, fazer diferença na nossa vida no dia a dia. Usa, Senhor, este homem como servo do Senhor, ó Pai, para que a tua palavra seja enviada, que a sua mensagem possa ser falada. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com uma graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa existência. É por causa dele, por causa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nós podemos estar aqui nesta noite para declarar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vitória em Cristo Jesus. Eu quero de coração agradecer aos irmãos pela oportunidade de poder servir ao Senhor aqui, ministrando a palavra para a Igreja de Deus que se reúne aqui neste lugar. Ao pastor Ricardo, ao conselho, a nossa gratidão ao pastor Wesley. O pastor Wesley se referiu a Ana. A Ana é companheira de jornada e tem sido uma bênção de Deus. A Ana é uma das pessoas mais especiais que eu conheço nessa terra. E eu quero louvar a Deus por sua vida, Ana, e por sua coragem ministerial. E também o Luiz Eduardo, há 10 anos atrás, vinha aqui pequenininho nos braços da Ana. Luiz Eduardo, por favor, filho, você e a mãe, fiquem em pé. Luiz Eduardo falou: pai, você queimou meu filme lá. Deus abençoe vocês, né? Meus pais estão aqui, a minha sogra e o meu cunhado com a sua esposa, minha irmã e as meninas foram recebidas hoje. Presente de Deus para todos nós. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias e vamos meditar na palavra de Deus nessas próximas 3 horas de reflexão. Eu estou brincando, não é? Eu quero ser breve, com a esperança de que Deus, com a sua graça, trabalhe na minha vida e na sua vida. E que o nome do Senhor Jesus seja exaltado entre nós nesta noite, como já foi até aqui. Então abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Vamos ler dos versos 13 até o verso 17. Palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 1,
os versos 13 a 17. A palavra de Deus diz assim para o nosso coração. Romanos, capítulo 1, os versos 13 a 17. Vamos ler esse texto da palavra de Deus, que diz assim para o nosso coração. O apóstolo Paulo, usado por Deus, dizendo assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Preste atenção, verso 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Isto é palavra de Deus para o povo de Deus. E nós louvamos ao Deus que nos deu esse presente chamado Escritura Sagrada, que é a nossa bússola, que é a nossa orientadora na nossa jornada nessa terra, até que o céu chegue para nós. Vamos então orar ao Senhor mais uma vez. Nós já ouvimos e temos certeza que Deus já ouviu a oração de intercessão por esse momento. Mas eu queria convidar você para ficar quietinho um pouquinho agora diante de Deus. E mais uma vez, peça ao Senhor que abra tua mente e o teu coração. Nós sabemos que sem o Senhor Jesus nada somos e nada podemos fazer. Por isso, é indispensável que Deus toque a tua vida nesta noite. Os teus ouvidos, o teu coração, a tua mente, todo o teu ser, com a palavra que Ele tem. Senhor Deus, nós nos prostramos diante de Ti nesta hora. E dizemos que convém que Tu cresças. E que cada um de nós diminuamos no sentido da dependência que nós temos de Ti. Se não for o Senhor por nós, Pai, não haverá crescimento espiritual nesse momento de meditação. Mas cremos que a Tua palavra não volta vazia, porque é Tua. E nós somos Teus, a igreja é Tua. A vocação que temos é do Senhor. Por isso, louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um dia especial na vida desta igreja. Especial pela recepção de novos membros. E o que significa receber novos membros? Significa ter mais pessoas para serem uma bênção, para serem uma bênção, para serem uma bênção na vida desta igreja, na vida dessa cidade e na vida das famílias. Pessoas para servirem a Deus, pessoas para semearem o Evangelho de Jesus aonde quer que elas estejam. Então, uma festa, um dia especial pela recepção de novos membros. Um dia especial também pela reforma do templo. Que privilégio a igreja poder investir na melhoria deste lugar
que não é um lugar qualquer, que não é um lugar comum, mas que é casa de oração para todos os povos. Este lugar que é casa de orientação para todos os povos, casa de orientação para as pessoas, onde a palavra vai estar orientando vidas, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, famílias inteiras, seres humanos perdidos, seres humanos que já andam na fé, mas precisam crescer, casa de orientação e casa de obediência. Porque aqueles que aqui se reúnem precisam buscar a cada dia uma vida com maior obediência diante do Senhor. Não é assim? A igreja pode dizer amém? É casa de obediência. Hoje também é um dia especial porque é um dia de respeito pelos nossos pais, de gratidão a Deus pela vida dos nossos pais. Então, quando chegou a nós o convite para trazer a palavra, eu pensei e orei e olhei para o Senhor e disse: Deus, o que falar, o que trazer? São tantas coisas acontecendo na vida da igreja, o que ministrar, o que ensinar, o que trazer para o teu povo naquela noite. E o que Deus colocou em meu coração foi esse texto. E eu orei e pensei e disse: eu vou falar do Evangelho. Eu vou falar do Evangelho, porque as pessoas que foram recebidas aqui, um dia foram tocadas pelo Evangelho de Jesus. Eu vou falar sobre o Evangelho, porque esta igreja que foi agora reformada, será um lugar onde o Evangelho de Jesus vai ser proclamado sem alterações, com poder e graça. Eu vou falar sobre o Evangelho, porque os pais que ali estão, todos nós precisamos do Evangelho. E se algum pai ainda não teve encontro com Cristo, essa noite pode ser uma noite de encontro com Jesus para a glória de Deus. Eu vou falar do Evangelho. E me veio à mente Romanos 1, 13 a 16, e o tema da nossa mensagem nesta noite é renovando o nosso amor pelo Evangelho. Renovando o nosso amor pelo Evangelho. Nós precisamos renovar o nosso amor pelo Evangelho. A igreja precisa renovar o amor pelo Evangelho. As nossas famílias precisam renovar o amor pelo Evangelho. As nossas igrejas precisam renovar o amor pelo Evangelho. Me veio à mente esse texto, renovando o amor pelo Evangelho. Você pode repetir comigo? Renovando o amor pelo Evangelho. Deus quer que a gente renove o nosso amor pelo Evangelho. E quando eu olho para esse texto aqui de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Paulo escrevendo aqui sob a total e plena dependência do Espírito Santo, Paulo fala no mínimo sobre 3 coisas muito importantes para nós nesta noite, importantes para mim enquanto ministro do Evangelho de Jesus, importante para todo aquele que ama Deus e que vive debaixo desse sol, servindo ao Senhor da igreja, na força do Espírito Santo. Quais são essas 3 coisas importantes sobre as quais Paulo fala aqui nesse texto e que é importante para nós? Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Paulo apresenta uma definição linda de Evangelho. Em primeiro lugar, Paulo apresenta aqui uma definição linda do Evangelho. E eu digo aos irmãos, para mim, é a definição mais linda de Evangelho que a gente pode encontrar em qualquer lugar. Em qualquer livro sobre evangelização, em qualquer mensagem sobre evangelização, em qualquer projeto evangelístico. Quando a gente olha para esse texto, está aqui uma definição, a mais linda certamente, porque veio do trono de Deus para nós, e a definição é essa: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é qualquer coisa, não pode ser banalizado, não pode ser colocado como algo secundário. O Evangelho é bênção, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus
O Evangelho vem do alto, o Evangelho veio de Deus, veio do céu, o Evangelho é poderoso, o Evangelho faz coisas que só Deus poderia fazer. Por isso o Evangelho é algo que brotou no coração de Deus, algo que precisa impactar o meu coração e o seu coração e o coração da igreja de Deus. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho faz milagres, o Evangelho faz milagres, o Evangelho faz milagres na vida humana, o Evangelho faz milagres na vida humana. Porque o Evangelho alcança o ser humano e o coloca na presença de Deus por meio de Jesus. O Evangelho é poder de Deus, porque o Evangelho faz o que ninguém pode fazer. Deus nenhum pode fazer, mas só o verdadeiro Deus pode fazer, que é abrir as portas dos céus, para que os seres humanos que creem em Jesus possam viver eternamente com Deus. O Evangelho é poder de Deus, faz milagres primeiro porque alcança o ser humano com a presença de Deus, abre as portas do céu e salva o ser humano, abençoa com paz, com alegria do Espírito Santo, um povo que vive nessa terra e que ama Jesus acima de todas as coisas. O Evangelho faz milagres porque ajuda o ser humano a viver de uma maneira mais bonita, mais feliz. Louvado seja Deus. O Evangelho é poder de Deus. Só Deus poderia fazer isso. O Evangelho é presente de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho, irmãos, é posse de uma morada que só Deus poderia construir. E é por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. O Evangelho é poder de Deus. É posse de uma morada eterna. E o Evangelho está tocando e transformando vidas, trazendo vidas para perto de Deus em toda a terra. O Evangelho está crescendo no mundo. Louvado seja o Senhor. Quando nós vimos pessoas sendo batizadas hoje, pessoas sendo recebidas, crianças dizendo: eu quero ser batizada porque eu creio em Jesus, é porque o Evangelho do Senhor Jesus está vivo e ativo por causa do poder do Espírito Santo que reina na igreja e no mundo. Meus amados irmãos, Deus nos deu a graça e o privilégio de irmos recentemente ao Egito para um encontro com pastores de vários lugares. E o nosso irmão Nivaldo, a Silene estiveram conosco lá para uma semana. O turismo foi só 2 horas, graças a Deus, porque o retiro foi de 4 dias. E nós podemos ouvir o que Deus está fazendo lá, num país onde se tornar cristão é crime. Mas pessoas estão sonhando com Jesus. As pessoas estão sonhando com Jesus. Nós ouvimos de uma arquiteta, uma mente ultra intelectualizada, ultra racional. E ela dizia num testemunho: eu sou arquiteta, trabalho com cálculos, e para mim, para que eu me convertesse, só um milagre. E o milagre aconteceu. Porque ela sonhou com Jesus. Sonhou com Jesus no trono. Havia fogo no trono. E ela ouviu em sonhos Jesus dizendo para ela que Ele era o Salvador do mundo. E que por meio da cruz havia sangue nas mãos de Jesus, no testemunho daquela moça. E ela no dia seguinte despertou e observou que no seu pulso havia uma cruz desenhada, e aquela cruz não existia.
nós corremos para ver a cruz. E foi possível discernir uma cruz desenhada no pulso. Irmãos, a cruz de Cristo não pode ser esquecida. Essa história de que não podemos mais falar de cruz para evangelizar é erro. A cruz de Cristo precisa estar no centro do Evangelho, no centro da mensagem da igreja, porque a mensagem da cruz é mensagem de salvação. A mensagem da cruz é mensagem de redenção, é mensagem de perdão, e o mundo precisa da mensagem da cruz. Uma criança estava perdida no centro de Londres, e essa criança começou a chorar e pedir ajuda porque precisava reencontrar a sua casa. E ela se aproximou de um policial e disse: eu quero voltar para casa. O policial não sabia como ajudá-la. Ela estava desesperada e aflita. E o policial disse: você tem em sua mente algum referencial, algum ponto, algum lugar de destaque próximo da sua casa, para que a gente te ajude a chegar lá? E ela falou: eu moro bem pertinho de uma igreja. E na ponta da torre desta igreja tem uma cruz que é assim e assim. E o policial disse: eu sei onde está esta igreja. Eu sei onde está essa torre e essa cruz. A criança disse: ajuda-me a encontrar essa cruz, porque a partir dali eu vou encontrar a casa do meu pai. Foi por meio da cruz que nós encontramos o caminho do céu. Foi por meio da cruz que nós encontramos a casa onde estaremos habitando eternamente para o Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A cruz de Cristo, a cruz de Cristo é mensagem central no Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, está tocando vidas em muitos lugares desta terra. Ouvimos ali que na Síria, em meio a todo aquele conflito político, um país também majoritariamente muçulmano, muitas e muitas pessoas estão se encontrando com Jesus. A nossa igreja, lá nos Estados Unidos, vai ajudar a sustentar missionários na Síria e na Argélia, porque sabemos que Deus está fazendo uma obra maravilhosa no mundo muçulmano, irmãos. A gente, às vezes, ouvimos só o aspecto negativo, mas é bom a gente ver o quanto Deus está fazendo grandes coisas no meio daquela nação. No Egito, um menino se converteu. Os pais perceberam mudança de comportamento no menino. Até que um dia o menino chegou para os pais e disse para os pais assim: eu tenho que confessar para vocês que vocês estão percebendo que eu não tenho mais os mesmos hábitos que vocês têm na religião de vocês. Eu quero dizer para você, pai e mãe, que eu sou cristão. O pai e a mãe começaram a chorar e disseram: nós havíamos percebido que algo novo estava acontecendo na tua vida, algo diferente. E nós também somos cristãos agora, porque há 2 meses nós estávamos colocando veneno na sua comida e nada lhe aconteceu. Nós já sabíamos que você havia se tornado cristão. E nós estávamos fazendo isso. Mas esse Deus de Jesus é poderoso, porque Ele te protegeu. E nós hoje também confessamos Jesus como Senhor. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, quando nós, nesse dia tão importante, tão bonito, tão rico na vida desta igreja, nós
paramos para pensar no Evangelho, porque em primeiro lugar Paulo apresenta uma definição linda de Evangelho. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em segundo lugar, quando olhamos para esse texto, nós percebemos que o Evangelho é o tema central nesta noite também, porque o Evangelho, além de ser o poder de Deus, Paulo diz, em segundo lugar, que por meio do Evangelho, e por causa do Evangelho, ele anuncia uma dívida enorme. Em segundo lugar, Paulo diz, aqui nesse texto, ele anuncia uma dívida enorme. Veja o que diz o verso 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Vejam o que Paulo diz. Pois eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Vejam que Paulo declara que ele tem uma dívida. E a dívida de Paulo não é dívida de dinheiro, não é nota promissória, não é dívida com o banco. Paulo fala de uma dívida positiva, de uma dívida importante, de uma dívida que eu e você precisamos ter, de uma dívida que a igreja tem para com o mundo, para com as nações e para com a sociedade de seus dias. Essa dívida é a dívida de se proclamar o Evangelho. Paulo diz, eu tenho obrigação de pregar o Evangelho. Paulo afirma aqui sobre uma dívida que ele precisava pagar. Dívida enorme com os seres humanos. E ele iria pagar esta dívida com palavras, falando do amor de Deus. Ele ia pagar essa dívida com pregação do Evangelho, a tempo e a fora de tempo. Ele iria pagar essa dívida com uma proposta para que os seres humanos, homens e mulheres, jovens e velhos, famílias inteiras, cidades inteiras, pudessem se dobrar a Jesus Cristo como Senhor, reconhecendo que Jesus é o único e suficiente Salvador do mundo, e fora de Jesus não há salvação. Paulo tinha uma dívida, e essa dívida seria paga com a presença dele em vários lugares, falando do amor de Deus capaz de levantar o caído, de abençoar o desesperado, de salvar aquele que estava perdido. O Evangelho é o poder de Deus para fazer isso. E por ter essa dívida, Paulo pregava em navios, em prisões, em praças, em tribunais, em sinagogas, em centros culturais, porque para ele havia uma dívida que ele precisava pagar, e ele ia às últimas consequências para pagar essa dívida, e ele dizia, ai de mim, se não pregar o Evangelho. E se essa consciência tomar a minha mente e o meu coração, a sua mente e o seu coração, as igrejas de Cristo nessa terra, se essa consciência, ai de mim, se não pregar o Evangelho, tomar conta por completo da nossa vida, do nosso ser, a gente, todos nós, as igrejas impactariam o mundo e a sociedade de uma forma jamais antes vista. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque para Paulo, todo ser humano precisava ouvir do Evangelho de Jesus. E que eu e você nessa noite possamos parar para pensar que nós somos devedores. Você é devedor para pregar para a tua família, para os teus vizinhos. Você é devedor para pregar para os seus filhos, para os seus pais. Você é devedor.
Eu sou devedor. E Deus quer que a gente tenha essa consciência. E Newark, e às vezes a gente se pergunta, o que estamos fazendo aqui, tão longe da família? A gente se pergunta, os pais estão ficando velhos. A minha sogra, minha mãe, meu pai, que deram a mim e a Ana uma herança, não de dinheiro e não de riquezas, mas eles deram uma herança chamada Evangelho. E essa herança ninguém vai roubar, porque ninguém há de nos arrebatar das mãos de Deus e das mãos de Cristo Jesus, porque tem uma herança que foi plantada em nós. Mas nós estamos ali porque aquela comunidade imigrante precisa, irmãos e irmãs, desesperadamente de Jesus. Dias atrás, eu falei para a Ana, eu vou sair e vou me isolar um pouco, porque eu quero orar, eu quero estudar a palavra, eu quero ficar com Deus, eu estou saindo. Aí eu fui para um lugar, planejei ir para um lugar quietinho, sossegadinho, ficar ali. E quando eu estava estacionando o carro naquele lugar, o celular tocou e Ana falou, Valdir, onde você está? Eu disse, olha, eu estou aqui na rota 22, eu estou aqui a 25 minutos de casa, 30 minutos. Ela falou, você pode voltar? Eu nem tinha entrado ainda lá no lugar que eu fui para estudar. Eu disse, o que aconteceu? Ela falou, olha, meu telefone tocou, fulano de tal está com um problema. O namorado está completamente endemoniado lá, ela não sabe o que faz, há uma situação desesperadora. E você pode vir. Eu falei, estou voltando agora, voltei. E nesses 25 minutos até chegar em casa, o telefone da Ana tocou mais umas 4 ou 5 vezes. Vocês estão chegando. Eu passei em casa, pegamos a Ana e fomos. E quando nós chegamos nesse lugar, numa casa, havia sinais de opressão maligna. Um moço, provavelmente com uns 25 anos de idade, nu, desesperado, com a voz completamente mudada. O inimigo estava humilhando aquele homem. A mulher aflita. Eu não vou entrar em detalhe no porquê tudo isso aconteceu, mas o fato é que quando nós chegamos, ele se ajoelhou no canto, perto do fogão, entre o fogão e a pia, se não me falha a memória, e foi ficando, e nós começamos a cantar, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E quando nós cantávamos isso, né, esse moço se desesperava, rolava ao chão, dizia de uma dor de cabeça insuportável. Não confessava Jesus. Eu dizia, confessa Jesus. Ele não confessava Jesus. Ameaçava, me ameaçou. Desespero total. Eu disse para Ana, vamos continuar cantando. E ligue para os presbíteros e peçam para que eles parem o que estão fazendo agora, se possível, e que orem e que clamem aos céus. E nós oramos ali por 2 horas. Até que depois de muita oração, de muita declaração do poder e da graça de Deus, aquele moço caiu em si e disse, o que eu estou fazendo aqui? E eu disse para ele o que tinha acontecido. Ele, a namorada, começaram a confessar pecados e de uma vida completamente distante de Deus. E para os irmãos terem uma noção, nós estávamos perdidos em Nova York, porque nós não saíamos de ambientes malignos. Eu disse a ele que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio para que ele tivesse vida e vida com abundância.
E oramos ali. Trouxemos o porta-malas do carro cheio de bebidas. E oramos para que o guarda não nos parasse. Jogamos tudo em casa. Eles estão indo à igreja. Querem Jesus e querem o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus. E quando eu estava indo para lá, eu dizia, eu vou porque eu tenho uma dívida com essa pessoa que eu não conheço. Mas eu tenho uma dívida. E eu quero pagar essa dívida. Louvado seja Deus. E em terceiro e último lugar, quando nós olhamos para esse texto de Romanos, nós percebemos aqui, meus irmãos e irmãs, que Paulo afirma uma disposição maravilhosa. Paulo afirma aqui uma disposição maravilhosa. Vejam o que diz o verso de número 15. Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Vejam que Paulo fala de disposição para ir para Roma, para a capital do império, porque Paulo sabia da importância de pregar ali, de obedecer a Deus e semear o Evangelho de Jesus ali, na casa de César, bem ao lado da casa de César, ali onde, num lugar onde todo o centro e poder político daquela época se manifestava, Paulo dizia, eu quero ir a Roma, eu quero ir ali, eu quero pregar ali. Paulo sabia que tinha frutos para colher ali, frutos espirituais. Ele sabia que a sua mensagem para a glória de Deus poderia tocar muitas e muitas vidas em Roma. Paulo diz, ele afirma a disposição de ir a Roma. E quando eu já estou encerrando, quando a gente olha por os 2 últimos versículos do livro de Atos. Se você quiser voltar a página aí, volta a página. Os versos 30 e 31 do capítulo 28. Paulo está em Roma. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Ele estava aqui em Roma, pregando o Evangelho, porque ele tinha uma dívida com gregos, com bárbaros, com sábios e com não letrados e não alfabetizados. Paulo tinha uma dívida. E ele termina os seus dias pregando o Evangelho, impactando pessoas com esta mensagem que pode mudar o mundo, com essa mensagem que ainda é o meio de se revolucionar o mundo espiritual. O Evangelho de Jesus. Queridos, para esta igreja, para mim e para você, qual é a nossa Roma? A nossa Roma são os hospitais dessa cidade. A nossa Roma são os presídios dessa cidade. E sobre isso Deus ha posto um projeto no meu coração. Em oração estamos trabalhando e vamos falar com vários de vocês, pastores que estão aqui. Conselhos, irmãos e irmãs, de algo que Deus ha posto em nosso coração, para que o Evangelho chegue de forma poderosa em presídios, em vários lugares, onde a graça de Deus certamente quer se manifestar. Porque a nossa Roma são os hospitais, são os presídios, são os lares, são as casas. A nossa Roma, Deus coloca diante de nós. Quanta gente entende que a gente tem uma dívida para pagar.
quando a gente entende que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nossa Roma é a oportunidade de semear o Evangelho de Jesus. E antes de encerrar e concluir essa meditação desta noite, eu quero dizer para você que pode estar se perguntando, mas pregar o Evangelho é para quem fez teologia, é para os pastores, é para os presbíteros. Pregar o Evangelho é para o Billy Graham, pregar o Evangelho é para o reverendo Messias, pregar o Evangelho é para o reverendo Ricardo, reverendo Wesley, reverendo Nivaldo. Não. Pregar o Evangelho é para todos nós. Mas pregar o Evangelho, todos nós que nós citamos aqui, todos vocês, pregar o Evangelho é para cada um de nós que estamos aqui. Uma senhora não sabia ler. Ela era costureira. E crente fiel a Jesus. E quando chegava algumas clientes para provar a roupa, ela dizia, olha, eu não sei ler. Mas tem essa mensagem que eu quero escutar, eu não sei ler, você pode ler para mim? E ela pegava o cenáculo, sabe o cenáculo? E ela pedia para a pessoa ler. A pessoa ficava com dó dela de não saber ler e lia para ela. As histórias impactavam a vida, não somente daquela senhora, mas de quem lia. E algumas pessoas paravam para comentar a história. E ela aproveitava, sabe para quê? Para dizer para aquelas pessoas do grande amor de Deus e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Orava por aquelas pessoas. E muitas delas se converteram a Jesus. E hoje existe uma igreja com cerca de 300 pessoas, fruto do trabalho daquela costureira que não sabia ler, mas que amava Jesus acima de todas as coisas. E o fruto ficou para a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que Deus nesse dia tão lindo na vida desta igreja, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a olhar para esse texto e recordar que pela força do Espírito Santo, nesse texto, Paulo apresenta uma definição linda do Evangelho. Qual é? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui no Egito, na China, na Bulgária, na República Tcheca, em Londres, nos Estados Unidos, na Síria, em Maringá, nesse bairro, na nossa casa. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo, Paulo nesse texto anuncia uma dívida enorme. Eu sou devedor. Até os bárbaros violentos, eu sou devedor a eles. Em terceiro e último lugar, Paulo afirma uma disposição maravilhosa. Essa disposição que precisa estar no meu e no seu coração, para que mais pessoas amem Jesus acima de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus nos fortaleça. Louvado seja o Senhor. Pastor, eu gostaria de, se possível, que nós orássemos juntos nesta noite. Orássemos pedindo ao Senhor que renovasse o nosso amor pelo Evangelho. Se o nosso amor pelo Evangelho está adormecido, ele precisa ser despertado. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, quanto mais milhões e milhões de almas, que nós possamos renovar o nosso amor pelo Evangelho.
e pedir: Deus, eu creio que o Evangelho é o poder de Deus, porque só o poder de Deus poderia ter feito tantas coisas. Você possa dizer: eu tenho uma dívida. Uma dívida. Não é dinheiro, mas é dívida de pregar para o meu colega de trabalho, para o meu parente, para o meu vizinho, para o meu amigo. Eu quero ir a Roma. Eu quero ir. Me ajuda aí. Espírito Santo me impulsiona aí. Põe no meu coração mais amor. Renova o meu amor. Partilha a herança que você tem. Eu digo aqui que eu creio que Jesus é melhor que ouro e bens, e que Jesus é melhor do que tudo que nós podemos ter. A nossa maior herança. E a gente precisa não ter essa herança só para nós, mas repartir onde quer que a gente vá. Oh Jesus, oh Jesus, visita todos nós e renova o nosso amor pelo Evangelho. Você quer renovar o seu amor? Você quer renovar o seu amor? Eu quero convidar você para um gesto público, para renovar o amor. Quero convidar você para vir à frente para a gente orar. E você dizer: eu quero renovar meu amor, Senhor. Venha. Se de alguma forma Deus ministrou você hoje, levante e venha, não tenha medo. Venha. Pastor, por favor, meu irmão. Vamos pedir que Deus renove o nosso amor. Vem. Nós vamos orar juntos neste momento. Talvez você vá dizendo: eu quero ganhar a minha casa para Jesus. Eu quero ser perseverante até que meu marido se batize e se entregue a Jesus. Eu quero, Senhor, que Tu me uses, como usou aquela mulher que não sabia nem ler nem escrever, mas o Senhor usou, porque ela amava o Evangelho, ela cria que o Evangelho era o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Vamos pedir que Deus faça isso conosco nesta noite, esse dia tão especial para esta igreja, a liderança, irmãos e irmãs, famílias inteiras, esposos e esposas, pessoas que talvez estejam achando que a sua vida perdeu sentido por alguma razão. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho está fazendo milagres no Egito, mas está fazendo milagres em Maringá, nesta igreja, nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor e pedir que Deus renove o nosso amor pelo Evangelho, porque Deus é fiel. E o Evangelho precisa continuar, irmãos. Nosso amor pelas nações que não têm Jesus. Quantas vezes nosso amor são somente pelas nossas coisas. Mas Deus quer que o nosso amor vá muito mais além. Deus quer que o nosso testemunho seja marcante. E que em nós habite uma humildade que só o céu poderia dar. E quando Deus nos usar, que nós possamos dar toda a honra, glória, louvor e adoração. E declarar que por causa do renovado amor desta igreja pelo Evangelho, que está acontecendo para a glória de Deus ao longo dos anos,
que essa cidade sinta o impacto de uma igreja totalmente consagrada nas mãos de Deus, onde a cruz seja o centro, onde a glória seja a glória de Jesus somente, onde o nome do Senhor vai ser exaltado, vidas quebrantadas, milagres venham a acontecer, a palavra de Deus valorizada e o nome do Senhor seja sendo engrandecidos. Vamos orar ao Senhor que Deus faça isso conosco. Louvado seja Deus. Pastor, o senhor pode orar, por favor. Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, rendemos a Ti a nossa vida, porque o que seria de nós se não foste este Evangelho vivo, anunciado em carne, em palavras, pelo Teu próprio Filho Jesus Cristo. Este Evangelho vivo que nos alcançou, que nos transformou, Pai, e que nos resgatou para a Tua glória. Renova sobre nós, ó Deus, a paixão pelo Teu Evangelho. Que nós não nos envergonhemos, que nós não nos calemos, que nós não esqueçamos, ó Deus, o que Ele significa para a nossa vida. Este Evangelho que mudou todas as histórias que estão aqui, de todas as pessoas. Que o Senhor possa glorificar o Teu nome através do Teu Evangelho, vivo na vida de cada vida que está aqui. Que o Senhor possa estar mesmo derramando a Tua graça. Que o Senhor possa estar mesmo renovando as fontes do coração, que muitas vezes estão cheias de entulho, cheias de cacos que a vida se encarrega, Senhor, de colocar sobre nós. Mas assim como o Senhor Jesus nos oferece uma troca de fardos, que o Senhor possa estar hoje limpando, aliviando a carga de cada um destes Teus filhos e filhas. E nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Aguente mais um pouquinho.